Fala galera, Darkolo 242 aqui, trazendo hoje um vídeo, na verdade, no canal Dark Hollow Sagas. E como eu tinha prometido há um bom tempo, já faz 2 semanas, eu vou refazer aqui a saga Fallout. E, bom, eu vou começar aqui pelo Fallout 1, claro, usando na verdade a gameplay de Fallout 2, simplesmente porque eu não consegui pegar gameplay de Fallout 1, porque eu tô tendo uns problemas com o jogo pra otimizar ele pra Windows 7, mas é. Bom, então, a nossa história começa no ano de 2277, mais ou menos por aí, onde, por causa da falta de recursos do planeta Terra, o pessoal decidiu travar uma guerra meio que, digamos, uma espécie de guerra fria, porque teve poucos conflitos armados gravados, assim, que se tem conhecimento hoje. O principal deles foi a Batalha de Anchorage, que é jogável no Fallout 3, e chegou a um certo ponto dessa guerra onde os Estados Unidos lançou bombas nucleares contra a China. Nisso, a China viu e ela descobriu e tal, foi acertada, lógico, e ela retaliou com bombas, com as próprias bombas. Então rolou meio que uma troca de bombas num conflito que foi o ápice da guerra e esse ápice durou 2 horas. Depois o mundo tinha acabado. Bom, antes disso, na verdade, no meio, assim, enquanto rolava essa parte que eu acabei de citar, uma empresa americana chamada Vaultec, ela construiu vários abrigos nucleares chamados de Vaults. Eu não sei o número exato de Vaults. Eu sei que os Vaults que são importantes, pelo menos para a história Fallout, são 87, 101, 13, por aí. São os mais. 81 não, 87. Os mais importantes para a história dos jogos. Bom, a Vault-Tec, depois de estabelecer os Vaults, ela começou a vender vagas dentro deles quando ela viu que a ameaça de realmente o conflito armado era iminente. As pessoas que conseguiram entrar nos Vaults, elas sem saber, elas foram submetidas a vários experimentos sociológicos, por exemplo, isolamento completo, como é o caso do Vault 101. Uh, deixa eu ver, o que mais? Exposição a um vírus de guerra chamado FEV, que é como se fosse um vírus que ele força a evolução num ser e transforma ele num supermutante. Tá aí a origem dos supermutantes. Vale também a pena ressaltar que os mutantes que tem a pele mais amarela, que são os do Fallout 3, foram esses que eram moradores do Vault 97. Os do Fallout 1, 2 e New Vegas e Brotherhood Tactics, Fallout Tactics, Brotherhood of Steel, eles, na verdade, eles foram expostos a esse vírus em outra localidade que é a base militar de Mariposa, que era uma base do governo que foi, na verdade, também aonde foi estabelecida a Irmandade do Aço depois da guerra e o começo do reinado do Master, que é o vilão principal de Fallout 1. Então, a história do seu protagonista, ela começa quando o chip d'água do Vault 13, que é o Vault do primeiro personagem, chamado Vault Dweller, o chip d'água ele quebra. Assim quebrado, não tem mais água. Pela falta de água, na verdade pelo defeito com o chip, uma galera manda o seu personagem para pegar um novo. Nisso ele acaba enrolado com toda essa batalha do Master e coisas do tipo. Agora sobre Fallout 2, para aproveitar aqui que eu já tô com o jogo, o Fallout 2 ele é uma sequência direta de Fallout 1 e depois do final do Fallout 1, é spoiler agora, então se você não quiser ouvir essa parte ou pular o jogo inteiramente, bom, eu sugiro que você faça. Na verdade, o vídeo todo é um spoiler, eu vou colocar até no título. Bom, após a derrota do Master e a reposição do chip d'água do Vault 13, o Vault Dweller ele é expulso do Vault por ter passado muito tempo fora do mesmo e tendo adquirido mutações genéticas. Ele e outras pessoas que pensavam como ele, que queriam ver o mundo livre,
essas pessoas elas foram e fundaram outra comunidade. Elas fundaram uma comunidade fora do Vault chamada Arroio. E Arroio é, digamos que, uma vila tribal que ah, que é tribal. E uma hora dá alguma cagada com a plantação da vila e eles pedem pro o seu segundo personagem, o Chosen One, ou seja, o escolhido, para que ele vá atrás de uma coisa chamada GEC, que seria um acrônimo para Garden of Eden Creation Kit, ou Kit de Criação do Jardim do Éden, que seria basicamente uma ferramenta para terraformar uma área e basicamente anular os danos que a radiação fez naquele lugar. Uh, e é isso. E, no meio desse caminho, o seu personagem ele acaba envolvido com uma organização chamada Enclave, que ela é o que sobrou do governo americano depois da guerra. E eles são meio que, digamos, nazistas, assim. Eles têm um preconceito com gente que já tá no mundo faz um bom tempo, por exemplo, o pessoal que já estabeleceu as cidades. Humanos. Eles têm preconceito com os humanos que não estão em vaults ou que têm mutações. Eles têm um preconceito alto contra ghouls, supermutantes e e seres do tipo. Até os próprios humanos que ficaram na Wasteland por um bom período de tempo, caso você não tenha entendido. Bom, a Enclave, ela possui na verdade, ela operava principalmente de uma plataforma de petróleo chamada Poseidon Oil Rig, que... Bom, não tem mais o que falar, né? É uma plataforma de óleo no meio da... Hum, é, e nisso o seu personagem ele tem que pegar o Gek e essas coisas. Agora eu vou passar rapidamente aqui pro Fallout 3 e vamos pra ele. Bom, Fallout 3 é um jogo que não tem nada a ver com os outros dois Fallouts e nem com New Vegas. Ele se passa na costa oposta aos dois primeiros, no que sobrou de Washington. E bom, a Enclave, depois da derrota dela na costa leste, sim, costa leste, ela migra junto com a Brotherhood of Steel para a costa oeste para poder se restabelecer numa outra base militar chamada de Raven Rock. Nessa base, eles acabam encontrando um computador que tem um programa que faz dele o novo presidente dos Estados Unidos, porque ele tem uma personalidade chamada de John Henry Eden, que seria uma fusão de todos os presidentes americanos até o presente momento. E, bom, esse presidente ele acaba ganhando animosidade, a Enclave como um todo acaba ganhando animosidade da Irmandade do Aço, que também migrou e acabou mudando um pouco dos seus comportamentos. A Brotherhood of Steel da costa oeste, ela é mais focada no salvamento de civis do que a outra Irmandade, que era mais focada em recuperar tecnologia pré-guerra. Ou seja, rifles a laser, power armor, coisas do tipo. Qualquer coisa que fosse antes da pré-guerra e tivesse intacta, eles iam recuperar para poder ganhar mais poder de fogo. O gameplay ele começa no Vault 101, onde, na verdade, digamos que seja no Vault 101, onde o seu personagem ele acaba de nascer e ele cresce. Toda a parte do tutorial é o crescimento do seu personagem. Digamos, aos 10 anos ele faz o aniversário, ganha a primeira arma. Aos 16 ele já começa a ver as skills dele, coisas do tipo. E
Quando chega o 19º ano do seu personagem, o pai do seu personagem ele foge do Vault e ele sai para poder terminar uma coisa que ele começou antes, que era uma coisa chamada Projeto Puridade, que era uma espécie de filtro que servia para purificar toda a água do rio Potomac para ter... Na verdade, não todo o rio, mas sim só a nascente dele. E para as pessoas da Wasteland terem água pura. A Enclave, como eu já disse, ela aparece de novo, só que dessa vez, de novo, eu já falei, ela quer o controle do projeto Puridade para ela, para que ela sim possa, por exemplo, cobrar as pessoas pela água. E também o presidente, na verdade, esse não é o plano dele. O plano dele é infectar a água com um mutagênico que vai matar tudo que não é um ser humano puro, entre aspas, assim. Tudo que tiver sofrido qualquer a menor mutação vai ser morto pela água se tentar beber. Em game você pode observar esse efeito caso você tenha feito isso, caso você tenha contaminado a água. Se você tomar a água, você vai perder vida, possivelmente até morrer. Direto. Bom, agora eu vou passar pro Fallout New Vegas, então bora. Isso nos traz a Fallout New Vegas, que se passa de novo na costa leste. Ele sim tem relação com Fallout 1 e 2, trazendo assim a volta da New California Republic, que seria o novo governo da Califórnia, uma nova república, digamos assim, autônoma. E todas essas outras facções, a velha Irmandade está de volta. E a história do Fallout New Vegas, ela não tem sequência direta com os outros Fallouts, ela é meramente digamos, um spin-off, mas ainda assim é parte da saga principal. O seu personagem, ele é um courier, ou seja, um mensageiro, que ele tem a missão de levar uma coisa chamada Platinum Chip, ou ficha de platino, que seria basicamente uma ficha de platina de poker, só que não. Ela na verdade é... Espera aí, spoiler. Ela na verdade é uma espécie de pendrive que carrega os drivers e coisas do tipo para o sistema de armamentos do Lucky 38. O próprio Mr. House, dono do Lucky 38, ele afirma que se ele tivesse os drivers novos do sistema, ele poderia ter sozinho parado os mísseis. Sendo que, na verdade, ele teria parado todos os mísseis que iam atingir Las Vegas. Assim, Nevada. E como ele não tinha, ele só conseguiu acertar. Ele só não conseguiu acertar um. Eu não sei ao certo quantos mísseis foram disparados em direção a Nevada. Por sorte, o strip de Las Vegas ele sobreviveu a isso. Então, por um lado, Las Vegas estava salva ainda, né? A diversão não tinha morrido, mas por outro, todo mundo se f... Aqui em New Vegas também existe uma represa intacta chamada Hoover Dam, que por causa dela, os cidadãos de New Vegas, eles têm energia. E por causa disso também, eles também têm água pura. Tem duas facções, uma delas inclui o próprio Mr. House, que luta por controle dessa represa, já que o controle dela poderia significar um ótimo aumento nos armamentos e coisas do tipo. Existe também uma facção separada chamada de Yes Man. Na verdade, a facção se trata de você e um robozinho que ele quer na verdade dominar pra ele. E é isso. Essa história de Fallout New Vegas eu acho que é bem menos, digamos, épica que as outras. É mais uma coisa de controle, uma luta por controle sobre New Vegas. E já que eu tô aqui, eu já vou citar também um outro jogo também que chama Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Eu não incluí ele na análise da saga. Não é bem uma análise, é meio que uma explicação da saga. Porque ele é um spin-off. Ele basicamente se trata de você
como um novo membro da Irmandade, treinando e completando missões para subir de ranking. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um remake do vídeo que eu já tinha feito. E se inscrevam no novo canal se vocês não são inscritos. Valeu, falou e tchau.